Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Para a confirmação das palavras que João proferira diante de todos, antes da chegada de Jesus, é que, ao sair este da água depois do batismo, se produziu, de conformidade com a época, com as tradições hebraicas e com o estado das inteligências, a manifestação destinada a esclarecer os homens acerca da origem e da missão do mesmo Jesus. Como consta do que ficou dito acima, logo que acabou de ser batizado, Jesus saiu da água e, ao fazer a sua prece, o céu se abriu e um Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal de uma pomba, e se ouviu uma voz que dizia: És meu filho bem-amado, em ti hei posto todas as minhas complacências. O Senhor manifestou por esse modo seu poder, dando dele um sinal aparentemente material. Aparentemente porque só o era para os olhos humanos, assim que, bem como a voz ouvida, não passou de simples manifestação espiritual, objetivando chamar a atenção dos homens e lhes fazer compreender que descera finalmente à terra o Espírito que os profetas haviam anunciado. O Espírito, como sabeis, pode, com o auxílio do seu perispírito, tomar todas as aparências, todas as formas. A pomba era o emblema da pureza para os antigos, que, não esqueçais, a sacrificavam nos altares em resgate dos filhos de Israel. O Espírito Superior encarregado da manifestação teve, pois, como deveis compreender, lembrando-vos da origem espiritual de Jesus, da sua aparente vida humana enquanto durou a sua missão terrena e do sacrifício do Gólgota, que tomou a forma capaz de mais fortemente impressionar as inteligências no momento mesmo em que a manifestação se produzisse e de as impressionar ainda depois de cumprida aquela missão. A voz que se fez ouvir no céu dizendo: És o meu filho bem-amado, em ti hei posto todas as minhas complacências, não foi a voz de Deus onipotente. Deus não se manifestou. Deus não se comunica diretamente com os homens. Já vos dissemos, por mais puro que seja o Espírito encarnado, o invólucro que o reveste põe uma barreira intransponível entre o homem e a divindade. Mas o Senhor transmite suas vontades por intermédio dos espíritos puros que dele recebem diretamente as inspirações, dos espíritos superiores e dos bons espíritos, os quais na ordem hierárquica se constituem seus órgãos. Foi um espírito superior quem fez ressoar a voz que se ouviu e pronunciou aquelas palavras. Para o povo e para todos os que tinham vindo ter com João, para os hebreus, o próprio Deus falou naquela circunstância como falara outrora aos profetas da lei antiga. O Espírito Santo, segundo eles, era a inteligência mesma de Deus, inspirando diretamente os homens, comunicando-se diretamente com os humanos. Assim, para eles, o próprio Deus foi quem tomou a forma de uma pomba e quem, por outro lado e ao mesmo tempo, fazendo ouvir a sua voz, pronunciou aquelas palavras. Vós, que graças à nova revelação, sabeis que sob a designação simbólica de Espírito Santo
se compreende o conjunto dos Espíritos do Senhor, órgãos de suas inspirações e ministros de suas vontades, que sabeis que Deus não se comunica diretamente com os homens, deveis perceber que houve duas manifestações espirituais, e elas se produziram ao fazer Jesus a sua prece. Eis aí o primeiro exemplo e o primeiro ensinamento dado por ele aos homens, mostrando-lhe que a prece, não a dos lábios, mas a do coração, atrai as bênçãos do Senhor, os testemunhos do seu amor, fazendo sobre eles descer a influência divina, por intermédio dos espíritos protetores da humanidade. O batismo por meio da água que João Batista administrou e que Jesus recebeu para ensinar pelo exemplo, comprovando assim que esse batismo não passava de uma figura, era a um tempo material e simbólico. Material pela ablução do corpo, simbólico pelo arrependimento e pela humildade que a ablução consagrava e que tinham a proclamá-los a confissão pública que diante de todos cada um fazia em voz alta dos seus pecados, isto é, de suas faltas, de suas torpezas, de todas as infâmias que podem germinar no coração humano. O batismo pela água era, pois, uma preparação para o batismo pelo Espírito Santo e pelo fogo. Batismo este que vem de Deus e que o Cristo defere aos que dele se tornam dignos, concedendo-lhes a assistência e o concurso dos Espíritos purificados. Bom é se lembre aos homens o batismo pela água, porquanto lhes recorda os grandes acontecimentos ocorridos e as obrigações que lhes são impostas. A parte material era de necessidade à vista dos tempos, para impressionar homens materiais. Somente a parte simbólica se conserva para vós. O verdadeiro batismo é o que vem do Senhor, é o batismo em Espírito Santo e em fogo, que purificará as almas e não os corpos. Fizeram do batismo pela água o estandarte do cristianismo. O homem esqueceu demasiado a essência divina para só atender à matéria. A esta referiu tudo e seu espírito rebaixado, encerrado em tão estreitos limites, acabou por esquecer quase inteiramente que, saído de uma essência espiritual, deve consagrar-se ao espírito e não à letra. Purificai-vos, pois, para serdes vivificados. A Igreja Romana desvirtuou a natureza, o objeto, as condições e o fim do batismo pela água, derramando-a na cabeça da criança que acaba de nascer, sob o pretexto de apagar na pessoa dessa criança, dando-lhe o nome de pecado original, uma falta que ela não cometeu, que teria sido cometida por outrem. E isso quando, segundo a mesma Igreja, a alma da criança foi criada por Deus expressamente para o corpo em que veio habitar. Alma que pessoalmente havia de ser pura e sem mancha, pois que das mãos de Deus nada pode sair maculado, nem sai. A Igreja Romana não houvera instituído deste modo o batismo pela água, se tivesse compreendido bem as palavras do Cristo a Nicodemos, proclamando a reencarnação como uma realidade e não como uma alegoria. Realidade por ser lei emanada de Deus desde toda a eternidade, como meio de purificação e de progresso do espírito culpado, como meio único posto ao alcance do homem para entrar no reino de Deus, isto é, para chegar à perfeição que só ela lhe permitirá aproximar-se do foco da onipotência. Cristãos de todas as seitas, católicos, protestantes, gregos, deixai de só ter em conta a matéria. Abandonai a letra que mata para vos ocupardes unicamente com o espírito que vivifica.
Do batismo pela água no Jordão, conservai apenas o espírito. Praticai a parte simbólica, o arrependimento e a humildade. Preparai-vos assim para o batismo em Espírito Santo e em fogo, que purifica as almas, e que se dele vos tornardes dignos praticando o trabalho, a humildade de coração, o amor e a caridade, o Cristo vos ministrará, enviando os Espíritos puros para vos assistirem, inspirarem, ampararem e ajudarem no trajeto pela senda do progresso moral e intelectual. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.